E aí, galera, belezinha? O que eu queria mostrar hoje para vocês? O processo de cadastro de um data source dentro de uma instância de ServiceNow. A ideia é que esse data source seja uma conexão entre o ServiceNow e uma base de dados externa. Por exemplo, um banco de dados MySQL. E aí, a nossa proposta então é criar um mecanismo de schedule para que, eventualmente, de tempos em tempos, o ServiceNow leia essa base externa e traga as informações para dentro de uma tabela na instância. Bora ver como que funciona? Legal. Então, aqui na nossa instância de ServiceNow, só para apresentar para vocês a proposta, a gente tem uma aplicação super simples para fazer uma espécie de inventário de livros. Bom, aqui a estrutura da aplicação dentro do estúdio, porém a ideia principal é que a gente entenda o funcionamento dela aqui pela visão aqui interface de plataforma. Então a gente tem um menuzinho chamado Books, New para eu criar novos registros de livros e List para listar os registros existentes. Qual é a nossa ideia, gente? Deixa eu pegar aqui o roteirinho que eu separei para a gente trabalhar. A gente vai criar, se consigo dar um zoom, a gente vai criar um data source para alimentar essa tabela de livros. A gente vai atrelar esse data source um transform map e vamos criar um processo agendado via schedule import para que de tempos em tempos essa tabela seja alimentada a partir do data source. Eu tenho uma estrutura montada já, um banco de dados SQL em uma hospedagem que eu assino, onde eu criei um banco de dados e nesse banco de dados eu criei uma tabela que eu chamei de book. Então, essa nossa fonte de dados, como vocês estão entendendo, ela vai ser externa ao ServiceNow e a gente vai fazer uma espécie de uma integração dessa database com a nossa instância e vai alimentar a tabela dentro da nossa aplicação. A lógica aqui, só para vocês perceberem, essa aqui é a database então, dentro do PHP MyAdmin, é um banco de dados MySQL, tá? Eu tenho uma tabela e aí eu tenho nessa tabela, então como eu falei para vocês, o nome da tabela aqui é book e eu tenho então quatro campos, quatro colunas dentro dessa tabela e essa tabela já tem alguns registros, são 10 registros no total, tá? Eu tenho lá o campo ID, eu tenho o campo title, o campo year e o campo category. Então, o que diz respeito aos dados de livros mesmo é o title, year e category. O ID é uma identificação apenas, é uma chave primária aqui na minha tabela, tá? Na verdade, gente, são 10 registros, tá? Se vocês olharem aqui só para, enfim, ficou um pouco confuso isso, mas acabei deixando assim, porque eu acho que não vai prejudicar em nada. O ID 4, ele pula direto pro 6, tá? Então, o 5 não tem. Eu acabei, nos testes aqui, eu acabei deletando. E aí, como ele é uma chave primária que se auto-incrementa, acabou que ficou dessa maneira, tá? Então, a gente vai trazer essa estrutura para dentro lá da nossa tabela temporária no ServiceNow e aí por sua vez vai receber os dados. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Cadastrar o data source. Como que nós fazemos isso? A gente vai navegar em System Import Set, Administration, Data Sources. Então aqui na nossa instância de ServiceNow, eu poderia fazer tudo pelo estúdio, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui via visão plataforma mesmo. Então vamos pesquisar por System Import Set e aí eu vou localizar o módulozinho aqui chamado Data Sources e vou clicar uma vez em cima dele. Na verdade eu vou abrindo uma nova aba aqui do navegador de internet para preservar aqui essa consulta, porque eu vou navegar por outros módulos na sequência. Então, abri aqui em uma nova aba do meu navegador a lista de data sources existentes dentro dessa instância de ServiceNow. Eu não quero usar nenhum dos existentes, eu quero criar um novo. Então, botãozinho New no canto superior direito da tela. E aí ele vai para o formulário de cadastro de um novo data source. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um nome para esse data source. Então eu vou colocar aqui, pode ser, sei lá, Books Import. Aí eu tenho que definir aqui a tabela temporária, uma label para a tabela temporária. Ela não precisa existir essa tabela temporária.
no processo aqui de criação do Data Source, o próprio ServiceNow vai criar a tabela temporária pra gente. Então eu vou colocar aqui imp books, opa, beleza, ele já automaticamente gerou o table name, o nome que eu costumo chamar de técnico da nossa tabela. Como eu estou fazendo dentro da aplicação Book Inventory, ele assumiu ali o prefixo, né, de um artefato em aplicação escopada. Bom, type, eu vou dizer que vai ser JDBC, que é o Java Database Connector, um driver para se conectar numa base de dados. A gente não vai usar Meet Server, não precisa nessa circunstância, e o formato aqui vai ser MySQL, que é o banco de dados que eu tenho ali na hospedagem que eu mostrei para vocês. Bom, Database Name. O nome do meu banco de dados, gente, como está no meu arquivo ali, é o meu nome, então J. Fontoura 03, tá? É um padrão ali da minha hospedagem, tá? A porta, pelo fato de ser um MySQL, na verdade, ela é a porta 3306, tá? Que é a porta padrão. Então, 3306. O username, gente, no meu caso, é o mesmo que é o nome do banco, tá? Então, jfontoura03 é o username. Password, eu vou colocar aqui a senha de acesso ao banco. Aliás, isso, de acesso ao banco, exato. E o servidor, tá? No meu caso ali, como tá no arquivo que eu mostrei para vocês, é mysql.jfontoura.com, que é o domínio da minha hospedagem. Beleza, e a tabela, então, é a tabela book, no singular, porque é dessa forma que eu criei lá no banco de dados mesmo, tá? Feito isso, gente, então eu já tenho condições de criar uma data source. Veja que aqui são dados técnicos. Se você está trabalhando lá para o seu cliente, você vai ter que ter essas informações provisionadas pelo próprio cliente. A gente não tem como adivinhar, não tem como pensar algo que não seja a realidade aqui, né? Senão não vai funcionar o data source. Então, eu vou salvar aqui esse registro de data source. Vou criar ele, mas eu vou usar o save para ficar na tela. Porque daí, uma vez que o data source está criado, o que eu posso fazer? Eu posso testar a carga, fazer um teste para ele carregar 20 registros. Ou posso testar a carga de todos os registros. Se a tabela for muito grande, né, é conveniente fazer uma carga menor, porque é só um teste. Então vou vir aqui, ó, test load 20 records. No meu caso não faria muita diferença ser todos os registros ou só 20 registros, porque a tabela só tem 10 registros, mas tudo bem. E aí, nesse processo aqui, ele vai validar a autenticação e os parâmetros técnicos que eu defini aqui dentro do data source. Estando tudo correto, então ele validou como um sucesso e ele me disse ali que ele carregou 10 registros, por causa que eu só tenho 10 registros, né? Se tivesse mais do que 20, o limite seria 20. Bom, a partir dessa tela aqui, gente, eu posso daí criar o meu Transform Map, porque eu preciso ter o Transform Map vinculado ao data source, certo? Então, vou clicar aqui direto em Create Transform Map. E aí, processo de criação do Transform Map. Acho que até tem um vídeo aqui no canal, um pouco mais antigo, onde eu faço a criação de um Transform Map, mas naquela circunstância o Data Source ele acaba sendo um arquivo em Excel. E aí a gente cria ele no ServiceNow, sim, mas a gente faz via Utilitary Load Data. Aqui está sendo um pouco diferente o processo, porque a gente tem um Data Source que é essa base de dados externa. Eu vou dar o nome aqui para o meu Transform Map, então vai ser TM, prefixo Transform Map, Book Importing, ou Books Importing. Aqui fica a critério de cada um. Já assumiu aqui qual é a tabela temporária e a Target Table, então eu vou indicar a tabela Book, que daí é no singular, que eu defini assim na hora que eu estava criando dentro da aplicação Book Inventory, tá? O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou já marcar essa opção Create New Record on Coalesce Fields. Daí eu já explico para vocês a questão do Coalesce. O que vai ser o meu Coalesce aqui, que é o dado que não se repete, tanto na tabela temporária quanto na tabela de destino. Então, save para criar o Transform Map, ou melhor, já para fazer o mapeamento dos campos. Aqui em Related Links,
Automap Matching Fields, porque dele já faz o mapeamento dos possíveis campos que correspondem com o mesmo nome técnico ou mesma label e já cria pra gente o Transform Map também, tá? Beleza, olha só. Então ele fez aqui os respectivos mapeamentos pra gente. Bom, então ele marcou category com category, ID com ID, year com year e title com title. Show de bola. Era isso mesmo que eu precisava. Tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou marcar o ID como coalesce, tá? Então, clico duas vezes aqui, false, mudo para true, faço o save aqui via checkmark, beleza? E aí, em seguida, como é a primeira vez que eu estou fazendo isso em cima dessa tabela aqui, que é a book, eu tenho que criar o index, tá? Pelo menos é a boa prática. Não precisa me notificar. Beleza, ele vai colocar no schedule, mas ele já faz isso, como é uma tabela pequena, agora já na sequência, a criação do nosso index. E show. Em princípio é isso. Bom, aí a gente vai fazer o schedule agora, gente. Só explicando para vocês a ideia ali do coalesce tendo sido o campo ID, tá? Na tabela aqui da nossa aplicação, vou ter que sair daqui, não queria sair daqui, mas vou ter que sair. Na tabela aqui da nossa aplicação, gente, vou simular aqui a criação de um novo registro de book, tá? Eu tenho um campo ID, certo? Esse campo aqui eu deixei ele só como leitura, até porque ele vai ser alimentado lá pela uma informação que vem da nossa tabela lá na database externa, que tem um campo ID que é uma chave primária lá e ele é automaticamente incrementável. Então, o dado que está lá apenas, ele vai vir para cá, mas a gente precisa dele aqui para eventualmente quando eu fizer cargas dentro do meu schedule de informações que já existem tanto aqui na tabela de destino quanto na tabela de origem, vindo da fonte externa, ele não duplique a criação dos registros, mas só atualize os valores em relação ali ao que mudou, né? Preservando daí o registro a partir do coalesce. Então lembrem-se que na minha situação aqui eu tenho um campo chamado ID lá aqui na origem, né? E aí esse aqui é a minha chave primária a nível dessa tabela nesse banco MySQL, tá? Bom, aí, gente, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Então, voltando aqui em System Import Sets, pegando o nosso roteirinho aqui, nós fizemos essa primeira parte, fizemos também o Transform Map, agora a gente vai criar o registro de Schedule Import, tá? Então, System Import Set, Administration, Schedule Imports. Eu vou só fazer o Schedule Import para vocês perceberem qual é a dinâmica, tá? Então, já está aqui, Schedule Imports. Vou clicar uma vez. Vou criar um novo Schedule. Então, botãozinho New, a partir aqui da lista, no canto superior direito da tela. E vou dar um nome para o meu Schedule. Então, Schedule Books, Books Import. E aí aqui no Data Source, se eu vier na lupa, ele vai trazer os possíveis Data Sources para eu vincular nesse Schedule Data Import. Eu vou colocar o Data Source que a gente criou anteriormente, certo? Beleza. E aí ele já criou para mim o Schedule Import. Eu não vou mexer em nada aqui na questão do agendamento, mas isso aqui é muito intuitivo. Se vocês precisarem fazer na vida real isso, é por aqui que a gente define qual vai ser a cadência dessa importação, o horário, enfim. No nosso caso, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Porque o que eu quero fazer a partir daqui? Nós podemos daí, ok, por mais que esteja agendado, eu posso fazer a execução dessa importação no momento, clicando uma vez aqui em Schedule Now, Execute Now ou aqui em cima, tanto faz. A função é a mesma, tá? Beleza, ele rodou aqui o meu schedule. E agora, como eu tenho um Transform Map vinculado a esse Data Source, que por sua vez foi referenciado aqui no Schedule Data Imports, eu posso ver o histórico da transformação. Então, o que eu vou fazer?
transform history, porque daí é o histórico do nosso transform map, vai estar aqui. Então system import set transform history, acho que até está no nosso roteirinho aqui, que seria o nosso último passo. Ó, validar o histórico da importação. Isso não é necessário, tá, gente? Vou fazer a validação todas as vezes, óbvio que não, porque isso é um processo que, em tese, você vai fazer rotineiramente, todos os dias, enfim. Mas a gente está trazendo aqui a ideia para vocês também perceberem a lógica, tá? Então a gente vai validar aqui, ó. Eu vi que de um total de 10 registros que foram lidos lá da fonte de dados, ele acabou fazendo então 10 inserções lá na nossa tabela de destino, que é a tabela book da nossa aplicação. Então, se eu vier agora aqui no meu menu Books e vier no módulo List, os registros aqui de livros estão agora aqui na nossa tabela, beleza? As mesmas coisas que eu tenho aqui, agora, obviamente, eu vou ter aqui também. Se eu alterar alguma coisa aqui, via o nosso schedule, pelo menos ali no agendamento ele ficou diário, todo dia meia-noite, né? Ele vai rodar, então, o Transform Map e vai fazer as alterações e deve preservar os registros, não criando nada duplicado, porque a gente disse que a chave primária vai ser um campo chamado ID, que agora esse campo deve estar preenchido aqui, porque veio a informação lá da fonte de dados e essa informação não muda, então existe tanto na origem quanto no destino, e aí ele só faz as alterações dos demais valores dos campos que não, obviamente, são chave primária. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje. Espero aí que tenha ajudado para quem não conhecia esse processo aqui de importação via data source externo, banco de dados, por exemplo, no ServiceNow, que foi o que a gente mostrou aqui, e também a parte ali do agendamento. Beleza? Valeu, até a próxima.